Olá você, meu irmão, minha irmã, que sintonizou agora no programa Diário Espiritual e vai rezar conosco. Então seja muito bem-vindo, vamos permanecer aqui nesse nosso momento de oração. E desejo que Deus Todo-Poderoso abençoe você e toda a sua família. Nós que estamos nessa primeira semana do tempo comum e vamos vivendo esse mistério de Deus na vida de cada um de nós, na vida cotidiana. Eis então a espiritualidade do tempo comum. Não é só de festas vive o homem, mas também do ordinário da vida. E Deus quer permanecer e manifestar-se também no cotidiano, na vida diária de cada um de nós. Que possamos ter olhos para perceber a graça e a presença de Deus na vida de cada um de nós. E agora, no início do nosso programa, vamos conhecer a vida de mais um santo que doou, que viveu a sua vida, viveu o Evangelho de maneira bem radical, para assim se assemelhar cada vez mais a Jesus e por isso que ele se encontra na graça de Deus. E que nós possamos olhar a sua vida, imitar os seus passos, para que também nós possamos, assim, também um dia estar na graça de Deus. Então vamos conhecer a vida de São Bernardo e seus companheiros. São Bernardo e companheiros mártires. Em 1219, São Francisco enviou esses missionários para a Espanha, que estava tomada por mouros. Ali começaram a pregar, principalmente como testemunho de vida. Eram 3 sacerdotes e 2 irmãos religiosos, que incomodaram muitas pessoas ao anunciar o Evangelho. Acompanhado pelo testemunho, teve quem abrisse o coração para Cristo e as conversões começaram a acontecer. Porém, anunciar o Evangelho envolve riscos e eles foram presos por isso. Graças a Deus, devido aos sinais, principalmente aquele tão concreto de Deus, que é a conversão e a mudança da mentalidade, as pessoas começaram a seguir Cristo e a querer o batismo. Mas isso incomodou o rei Mouro, que prendeu os 5 franciscanos, depois os açoitou e decapitou. Os santos mártires que em 1220 foram mortos por causa da verdade, hoje intercedem por nós. São Bernardo e companheiros mártires, rogai por nós. Ouvindo essa breve biografia de São Bernardo, nós percebemos que ele e 4 de seus companheiros foram enviados por São Francisco à Espanha para lá evangelizarem. A Espanha que estava tomada pelos mouros. Quem são os mouros? É aqueles que eram adeptos ao islamismo, que com certeza era contra, e até hoje é contra o cristianismo. Mas mesmo assim eles foram lá e começaram a pregar, a testemunhar Jesus Cristo, a ensinar a fé cristã. E muitas daquelas pessoas se sentiram assim maravilhadas, se sentiram transformadas e começaram a pedir o batismo, os sacramentos e se converteram à fé católica. Mas, infelizmente, um rei mouro, ele perdendo seus adeptos, perdendo gente para o islamismo, o que ele fez? Mandou matar, ou seja, decapitou São Bernardo e seus companheiros. Mas eles deixam um grande testemunho para todos nós, dessa convicção de que realmente, verdadeiramente, anunciar o Evangelho em muitos ambientes não é tão fácil. Mas nós precisamos, assim, com muita convicção de que Deus está conosco, que Deus está do nosso lado, levar essa palavra para, assim, para encantar as pessoas, para contagiar esses irmãos e irmãs dessa realidade cristã, assim como eles conseguiram falar desse Cristo a muitas pessoas, também nós possamos anunciar esse Cristo no meio da nossa família, dos nossos amigos, para converter, para trazer mais pessoas para fazer a experiência com Jesus. E talvez tem muitos que já tenham feito a experiência com Jesus, mas talvez está adormecido. É a hora então da gente pregar e falar desse amor de Jesus, desse amor de Deus, para que eles possam verdadeiramente sentir a chama aquecer nos seus corações e assim retomar a sua caminhada para viver cada vez mais segundo a vontade de Deus. Então, São Bernardo e companheiros, rogai por nós. É chegado o momento do Evangelho aqui no nosso programa, então vamos nos preparar para ouvir a santa palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ouçamos agora a proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsando muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa passagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir, a sua proclamação, inicia dizendo que Jesus estava na sinagoga. E Jesus, como sendo um bom judeu, ele não deixa de cumprir a sua responsabilidade. Ou seja, Jesus sempre esteve unido na assembleia sinagogal. Ele estava lá sempre meditando a palavra de Deus. Ele estava rezando e, com certeza, se fortificando para cumprir bem a sua missão. Jesus sai do templo e vai então para a casa de Simão e André. Lá encontra a sogra de Simão, doente, enferma, com febre, em cima de uma cama. Jesus aproxima dela e cura a sogra de Pedro, que imediatamente começa a servir. Então Jesus está sempre nessa atitude. Ele sai diretamente do culto e vai para o serviço. Vai servir esta mulher que está enferma. E ele, curando a sogra de Simão, ela começa imediatamente também a servir, porque também ela se sentiu servida pelo próprio Senhor. Mas Jesus também não cura, no Evangelho de hoje, não só a sogra de Simão, mas ele vai curar muitas outras pessoas. E o grande desejo de Jesus não é apenas curar o físico, mas principalmente curar o coração das pessoas. E assim, Jesus curando essas pessoas, ele vai entrando cumprindo a sua missão. Mas o que dá força à missão de Jesus é a oração. A oração que motiva cada vez mais Jesus continuar a sua missão. E depois, de madrugada, os discípulos encontraram Jesus novamente para curar mais pessoas. Ou seja, eles estavam querendo reter Jesus ali. E Jesus disse: "Não, eu tenho outros lugares para ir. E foi para isso que eu vim." E ele então parte para outras aldeias, para também anunciar, para fazer essas maravilhas de Deus a outras pessoas também. Caríssimos irmãos e irmãs, analisando, trazendo essa palavra de Deus para nós hoje, com certeza, talvez, muitos de nós que estão ouvindo, assistindo esse programa, está necessitado de uma graça de Jesus. Ou seja, esse Jesus que sai da oração, que vem à casa de cada um de nós. Assim como ele entrou na casa de Simão e André, ele quer entrar na sua casa. Não só na casa material, mas principalmente a casa que é o coração. E assim como Jesus curou a sogra de Simão, curou também essas outras pessoas, ele deseja curar você. Curar daquilo que te faz triste, te faz limitado, daquilo que te limita em buscar cada vez mais a vida em Deus. E assim, vivendo essa intimidade com Jesus, que nós possamos ter a mesma atitude da sogra de Pedro, que foi curada e imediatamente se colocou a servir. Quantas pessoas nós percebemos que manifestam a ingratidão, que elas são curadas, mas ficam ali
dentro de casa, fica no seu mundinho e não se coloca a servir. Quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós recebemos a cura de Deus, com certeza Deus nos cura para que a gente seja um instrumento dele, que nos coloquemos a serviço como a sogra de Pedro. Que saiamos então do nosso mundo, do nosso egoísmo e para ir aos outros irmãos, para anunciar esse Jesus, para falar dessa cura que também Jesus deseja fazer em todas as famílias, em todas as casas. Que nós sejamos então verdadeiramente missionários de levar essa boa palavra de Jesus através dessa palavra de Deus que é a Bíblia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É bom renovarmos nessa quarta-feira essa consagração a Santa Rita, para que ela continue incansavelmente intercedendo a Deus por todos nós, pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, e assim possamos ter sempre o projeto de Deus presente no meio de nós. Então, vamos acompanhar essa oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Deus deseja abençoar a cada um de nós com sua misericórdia, com o seu amor. A você que já preparou a sua água aí, então vamos, nesse momento, invocar a bênção de Deus Todo-Poderoso. Com muita fé, acompanhemos esta oração de bênção da água. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos encerrando essa edição de quarta-feira aqui do nosso programa e queremos agradecer a sua presença aí do outro lado, você que rezou conosco, meditou a santa palavra de Deus, que Deus abençoe você. Por isso vamos implorar a bênção de Deus para que você sinta assim protegido pelo próprio Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.